Boa noite, irmãos. Que bom estarmos mais uma vez nessa noite de quarta-feira, para estudarmos a palavra de Deus, estudarmos a palavra do Senhor Deus. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, porque faz com que cresçamos, faz com que nós amadureçamos, faz com que aprendamos a caminhar seguros. Bom, como o irmão Wellington falou, no dia 23, aos irmãos da terceira idade, aos irmãos da melhor idade, o Ministério da Família, aqui da nossa igreja IBCC, nós estaremos realizando a tarde da primavera. Então, os irmãos da terceira idade, que quiserem participar dessa tarde conosco, uma tarde de descontração, uma tarde depois desse tempo de pandemia, nós ainda estamos na pandemia, mas já com um pouco mais de liberdade, estaremos tomando todas as precauções referente à higienização. Então, será uma tarde para que os irmãos que ficaram tanto tempo em casa e agora estão devagarzinho, chegando à igreja, para que nós possamos estar juntos ali, brincando, batendo um papo, aprendendo também da palavra do Senhor, contando as nossas histórias, e nós queremos ouvir as histórias dos irmãos. Então, peço para que os irmãos possam estar procurando a minha pessoa, procurando a minha esposa, ou a Valéria Celestino, para que possa estar me dando o nome, para que a gente possa estar aí contabilizando direitinho, para que a gente possa tomar todas as precauções devidas, e ter ali um controle, para que nada venha sair que não seja de conformidade com o que a gente tem trabalhado, com o que a gente tem trabalhado, segurança, tá bom? Então me procurem a minha esposa, procurem a nossa irmã Valéria Celestino, a Priscila, que também faz parte do Ministério de Famílias, e com certeza ela vai orientar a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Você que tem a partir de 60 anos, está convidado, tá bom? Bem, hoje, quarta-feira, estudo da palavra. Temos estudado o tema geral, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Então, queridos irmãos, a você que me ouve através da internet, também tenha uma boa noite, que seja um tempo de crescimento, que seja um tempo de aprendizado. No passado, no presente ou na posteridade, Ele é Deus. Ele é Deus. E sendo Deus, Ele nos conhece profundamente. Sendo Deus, Ele conhece as nossas intenções. Sendo Deus, Ele conhece os nossos sentimentos. Está a todo tempo com os seus olhos atentos sobre nós. Está a todo tempo nos observando e cuidando de nós o tempo todo, em todo tempo, não desvia o seu olhar, não desvia o seu cuidado de nós. Jesus cuida de nós em todos os aspectos. Em todos os aspectos, Ele cuida de nós. E em todas as áreas, em qualquer circunstância, e por Ele cuidar de nós em todas as áreas, não é diferente no que se refere à área financeira. Não é diferente no que se refere às nossas finanças. Então, Ele continua sendo Deus. E hoje o título de nossa mensagem, o Deus que reconhece o valor de uma oferta. Cantamos aqui, Nós precisamos ofertar, nos ofertarmos, ao Senhor Jesus. Então, dinheiro, falar sobre dinheiro, também é um assunto espiritual. Falar sobre dinheiro também é um assunto espiritual. Por essa razão, o Senhor, o próprio Deus, Jesus Cristo, nos deixou ensinamentos bíblicos sobre esse assunto, sobre dinheiro, sobre dízimos, sobre oferta, sobre
finanças. Então, para isso, eu quero ler com os irmãos Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4. Isso, ao meio do século 21. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali 2 moedas pequenas e disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos abençoe. Querido Deus, eterno Pai, graças nós te damos por mais essa oportunidade de estarmos estudando a sua palavra. Que os teus ensinos possam entrar em nosso coração e que nós possamos assimilar os teus ensinos e colocá-los em prática na nossa vida cotidiana. Em nome de Jesus, teu santo filho amado, assim eu oro agradecido. Amém e amém. Então, queridos, falar sobre dinheiro, nos leva a falarmos de dízimos e de ofertas. Falar de dízimos e de ofertas. Bom, nós podemos entender então que é bem verdade que os dízimos e que as ofertas fazem parte e têm uma grande importância em nossa intimidade com Deus, É bem verdade. E no livro de Gênesis já nos fala sobre ofertas. A prática, de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, essa prática, ela já é muito antiga. Na época, o povo do Senhor Deus, os servos do Senhor, já faziam isso, então é uma prática que já acontecia há muito tempo. E no livro de Gênesis, nós já ouvimos, nós já vemos falar sobre oferta, porque fala da oferta de Caim e Abel. Fala da oferta de Caim e Abel. O Senhor se agrada da oferta de Abel, se agradando de quê? Da maneira, se agradando da forma, se agradando da intenção do seu coração, do oferecimento do seu melhor. E ele não se agrada, então, da oferta de Caim. Não se agradando como da oferta de Caim. Não se agrada também da maneira, não se agrada da intenção, da forma, como Caim faz aquela oferta. Ele não se agrada dos reais motivos pelo qual Caim, então, faz aquela oferta. E no capítulo 14, do mesmo livro de Gênesis, lá nos versículos 17 e 20, a gente já vê, então, Abrão dando ao rei Melquisedeque a 10ª parte de tudo aquilo que ele havia conquistado, de tudo aquilo que ele havia trazido de volta, da batalha. Na batalha, quando foi resgatar o seu sobrinho Ló. Então, nós vemos ali ele dando ao rei Melquisedeque a 10ª parte de tudo aquilo que ele tinha trazido, de tudo aquilo que ele tinha conquistado. Mas nós vamos nos ater à questão das ofertas. Então, nós
sabemos que dízimo e oferta é ensinamento sobre finanças, né? Sobre entregar-se verdadeiramente. Como disse, vamos nos ater à questão hoje das ofertas. A história nos revela que os cristãos, após a morte e após a ressurreição de Jesus, eles deram continuidade à prática de honrar o Senhor através dos seus bens. E algo de muita importância é que assim faziam com liberalidade. Ou seja, estando Jesus a observar, ele viu os ricos lançarem ali as ofertas no gasofilácio. O que acontece? Ele vê, então, uma certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, deu todo o seu bem, deu todo o seu sustento, como nós já vimos, como nós já lemos. Então, como lemos no Evangelho segundo Lucas, aquela viúva, ela deu a sua vida, ela ofertou a sua vida. Nós sabemos que a oferta, ela deve ser feita com liberalidade. Como nós citamos o exemplo de Caim e o exemplo de Abel, Abel ofereceu o que havia de melhor. Abel ofereceu aquilo que ele tinha melhor em seus bens, né? E por isso, então, Jesus se agradara. Jesus, ele observa no templo em Jerusalém como o povo estava ofertando no gasofilácio. Ele viu os ricos lançarem suas ofertas e ele diz aqui que ele viu os ricos, mais de uma pessoa de posse, pessoas abastadas. Mas uma certa viúva lhe chama então a atenção. Uma viúva pobre lhe chama a atenção. E o termo viúva pobre, para que os irmãos possam entender, é a representatividade de uma pessoa profundamente pobre, uma pessoa totalmente dependente. Então, esse é o termo viúva pobre, porque é uma pessoa totalmente pobre, uma pessoa totalmente dependente, uma pessoa totalmente necessitada. E enquanto Jesus então observava, aquela viúva estende a mão e põe no gasofilácio 2 moedas, suas últimas pequenas moedas, fazendo um paralelo então com a nossa moeda, né? Para que a gente possa entender, quanto menor a moeda, menor o valor, né? Temos a moeda de R$1, que é um pouco maior, a moeda de 50 centavos, é uma moedinha de 10 centavos. Então, para que a gente possa fazer esse paralelo e entender um pouco melhor. A atitude daquela viúva pobre, ela chama a atenção de Jesus, porque ela oferta apenas 2 pequenas moedas e faz com que Jesus, então, ele chame os seus discípulos e, então, lhes passa alguns entendimentos, faz com que Jesus lhe passe, então, alguns aprendizados, e o que hoje também, né, nos é pertinente. Aqueles aprendizados, aquele ensinamento que Jesus chamou os seus discípulos para, a partir do momento em que ele viu a atitude daquela viúva,
passar também para nós. A gente pode então entender com a atitude que aquela viúva teve, a gente pode entender com a atitude daquela viúva pobre algumas questões. Primeiro, que nós podemos entender é que a oferta, ela não tem tamanho. Oferta não tem tamanho. Nós podemos aprender com a atitude daquela viúva pobre. Podemos ter esse primeiro entendimento. E por que oferta não tem tamanho? Seja oferta grande ou pequena, aos olhos humanos, não é verdade? Aos nossos olhos, aquela pequena oferta talvez não tivesse nenhum valor. Aquela pequena oferta talvez não fizesse nenhuma diferença. Mas para Jesus, aquela pequena oferta, aquelas 2 pequenas moedas, aos olhos do Senhor, ela fez uma grande diferença e ainda faz uma grande diferença no mundo de hoje. Por isso, nós estamos aqui aprendendo sobre a oferta. Fez uma diferença tão grande que hoje serve para o nosso ensinamento, que hoje serve para o nosso aprendizado. Aquelas pequenas moedas ofertadas nos mostram o quanto aquela pobre viúva, ela tinha de dedicação ao Senhor. Diz a palavra que ela lançou todo o seu sustento. E quem lança todo o seu sustento, quem dá tudo que tem, é porque confia. Não é verdade? É porque confia no Senhor. É porque está totalmente dependente do Senhor. Por isso, aquela viúva pobre, então, oferta aquelas 2 últimas moedas, tudo que ela tinha, a sua vida, o seu sustento. Porque ela se dedicava totalmente ao Senhor, ela confiava no Senhor e tinha total dependência do Senhor. Ela entendeu aquilo, ela entendeu isso. Então, a oferta, ela não tem tamanho. A outra questão é que a quantidade, muito ou pouco, ou o valor financeiro mais ou menos valioso, né? Aquilo tem mais ou menos valor. Então, a quantidade ou o valor de uma oferta oferecida sem liberalidade no coração, para Deus não tem valor. Precisamos ser, ofertantes com liberalidade. O povo de Deus, ele precisa ter o seu coração, generoso. Então, a quantidade sem liberalidade no coração, para Deus não tem valor. Precisamos entender isso, querido. Precisamos entender isso. Porque Jesus nos diz que ela, ofertando aquelas 2 moedas, ela ofertou mais. Ela ofertou muito mais do que aqueles homens abastados, do que aqueles ricos. Eles davam do que sobrava. Ela ofereceu tudo o que possuía. Então, nosso terceiro entendimento é que tudo o que aquela viúva pobre possuía era o Senhor. Aquela viúva tinha um entendimento de que a sua dedicação, de que a sua confiança, de que o seu sustento estava no Senhor. E nós precisamos aprender com aquela viúva.
que o Senhor deve ser o nosso sustento, de que o Senhor, Ele deve ser a nossa confiança, de que o Senhor é tudo o que nós devemos ter em nosso coração, ou melhor, a nossa riqueza. Tudo que aquela viúva possuía, queridos, era o Senhor. E a sua necessidade não estava nos bens materiais, a sua necessidade não estava nos recursos financeiros, a sua necessidade não estava nas pessoas influentes da sociedade, da cidade, do lugar onde ela morava, do lugar onde ela vivia. Aquela viúva, queridos, ela entende então que tudo o que queria, que tudo o que ela desejava, de tudo o que ela precisava, podia ser encontrado no Senhor e através do Senhor. Então, tivemos aí 3 entendimentos. Às vezes, queridos irmãos, você que me ouve aí pela internet, por conta dos nossos medos, por conta da nossa insegurança, por conta da nossa falta de confiança ou fé, no nosso caso, cristão, conhecedor da palavra de Deus, muitas pessoas não buscam, muitas pessoas não batem e muitas pessoas não pedem. Não pedem, não buscam, não batem na porta daquele que tudo pode. Na porta daquele que, se você buscar, você vai achar. Se você bater, a porta irá se abrir. Bateis e a porta se abrireis, né? Buscais e achareis. Pedi e dar-se-vos-á. Então, querido, muitas vezes o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa falta de confiança faz com que a gente não peça aquele que tudo pode, faz com que a gente, então, permaneça pobre. É verdade, queridos, que nós precisamos nos entregar ao Senhor, como foi cantado aqui. Na verdade, as pessoas e muitos cristãos não entregam ou não se entregam com liberalidade ao Senhor Jesus. E é o que nós precisamos fazer. Entregar e nos entregarmos com liberalidade. Então, nós tivemos, dentre outros, esses 3 entendimentos. Oferta não tem tamanho. A quantidade sem liberalidade no coração para Deus não tem valor. E tudo que aquela viúva tinha e tudo que nós devemos ter é o Senhor. Diante desses entendimentos, nós tivemos alguns aprendizados. Nós podemos aprender algumas coisas. Podemos aprender e aprendendo, podemos colocar em prática na nossa caminhada diária, na nossa caminhada, né, ao longo do nosso dia, na nossa família, no nosso trabalho, na universidade, nos lugares por onde nós estamos, né? Podemos aprender, primeiro, que o que agrada ao Senhor não é a quantidade do que ofertamos, mas a qualidade do que está em nosso coração. Deu para entender? Podemos aprender que o que agrada ao Senhor não é a quantidade do que a gente oferta, mas é a maneira como nós ofertamos, aquilo que está em nosso coração, como nós oferecemos ao Senhor. Podemos, queridos, entender
que se nós fizermos com alegria no coração, com a intenção de ajudar o outro, com generosidade, de forma que o Senhor venha a se agradar, tenha certeza, estamos sendo como aquela viúva, observados pelo Senhor Deus. Então, como você está fazendo a sua oferta? Como você está ofertando ao Senhor? A gente pode aprender que para agradar ao Senhor, nós não precisamos de muito. Para agradar ao Senhor, nós não precisamos de muito. Materialmente falando, porque os nossos bens terrenos, a nossa aparência exterior, não tem para Deus o valor da riqueza que Ele quer que tenhamos em nosso interior, em nosso coração. Riqueza espiritual. O que agrada a Deus é aquilo que nós temos dentro de nós. Os nossos bens materiais, a nossa aparência exterior, para Deus não tem valor. Deus está mais interessado no que você tem dentro do seu coração. Deus está mais interessado da maneira, da forma como você oferta. Então, queridos, Deus quer que tenhamos o nosso interior cheios, ricos das coisas de Deus, das coisas espirituais. Uma outra coisa que nós podemos aprender é que muitas pessoas têm e podem ofertar para a obra do reino muitas coisas, mas só fazem quando essas coisas estão sobrando em sua vida. Então, muitas pessoas têm, muitas pessoas podem ofertar para a obra do reino, mas só fazem isso quando está sobrando, só fazem isso quando já usou de todas as formas e agora está sobrando, então eu vou doar. Quero dizer para os irmãos que oferta, ela vai além dos recursos financeiros. Oferta vai além de posse, de dinheiro. Ofertas, ela vai muito além de valores financeiros. O nosso tempo, as nossas habilidades, o nosso zelo, o nosso trabalho, o nosso serviço, a nossa adoração sincera faz parte de nossa oferta ao Senhor Jesus. Está entendendo? Porque vai além de dinheiro, além de finanças. Então, queridos, nós podemos e devemos oferecer essas coisas como ofertas no altar do Senhor Jesus. Oferte as suas habilidades, oferte os seus dons, oferte o seu tempo, oferte o seu trabalho, o seu serviço. Muitas pessoas, creio que não é o caso aqui da nossa igreja, né? Mas muitas pessoas, elas só vão à igreja quando sobra tempo, não é verdade? Só vão à igreja quando sobra tempo. De igual forma, só leem a Bíblia quando sobra tempo. Então, só leem, né? Se leem, se sobra tempo. E detalhe, repararam que eu estou falando, leem, não estudam, não meditam, porque para estudar e para meditar na palavra do Senhor Jesus é preciso ter tempo. Então, muitas pessoas simplesmente leem. Muitas pessoas
nunca tem disponibilidade para a realização de algum trabalho na igreja ou algum trabalho da igreja. Ajudar os ministérios, fazer ou ajudar na manutenção do patrimônio, né, da igreja, da casa do Senhor Jesus, dar assistência a algum projeto que está sendo desenvolvido na igreja, a um trabalho de evangelização, a um trabalho de visitação. Enfim, são muitas as ofertas que nós podemos fazer para o Senhor Jesus, independente de finanças, o que faz parte também. Aqueles que agem dessa forma, irmão, só fazendo quando sobra tempo, só fazendo se lhe sobra tempo, eles ainda não entenderam o valor de uma real oferta para o Senhor. Me arrisco a dizer que eles têm guardado para si, no interior do seu coração fechado, o que há, né, o que tem de melhor. Está guardado no seu coração fechado o que tem de melhor. E o tipo de ofertas que fazem não chama, nem chamará a atenção de Deus. Por quê? Porque essa oferta não demonstra gratidão. Essa oferta não agrada ao Senhor. Essa oferta não é feita com liberalidade no coração. Então, queridos, aqueles que agem dessa forma têm uma certeza e se engana se acha que Jesus não está lhe observando, porque Jesus está lhe observando também. Então, queridos, aquela viúva pobre ofereceu tudo que tinha, todo o seu sustento, toda a sua vida. E nós então podemos aprender e podemos entender algumas questões que nós vimos aqui essa noite. Como você tem feito a sua oferta? O que você tem ofertado ao Senhor? Mas diante disso tudo que nós aprendemos e que nós entendemos um pouquinho essa noite, eu te faço uma outra pergunta. O que você vai ofertar ao Senhor depois disso que você entendeu e depois disso que agora você aprendeu ou se já sabia, está relembrando? O que você vai ofertar ao Senhor? O que você vai ofertar ao Senhor agora? O que você vai ofertar ao Senhor? Essa é a minha pergunta. Você pode ofertar muitas coisas, querido irmão. É verdade. Você pode ofertar muitas coisas. Você pode ofertar o seu tempo, você pode ofertar o seu trabalho, você pode ofertar as suas habilidades, você pode ofertar os seus recursos financeiros, mas nada terá mais valor para Deus do que um coração quebrantado. Nada terá mais valor para Deus do que um coração cheio do amor de Deus. Nada terá mais valor para Deus do que a sua vida no altar do Senhor. Eu não sei se você que está me ouvindo já aceitou a Jesus Cristo. Já tem Jesus Cristo como a sua maior riqueza. Não sei se aqui tem alguém que ainda não tenha um compromisso diante do Senhor Jesus, mas eu preciso dizer que você hoje pode ofertar a sua vida ao Senhor Jesus. Até mesmo você que está me assistindo pela internet, está participando desse culto pela internet, você pode ofertar a sua vida no altar do Senhor Jesus. E tenha certeza, o Senhor fará o mesmo que Ele fez com aquela viúva, sendo o seu sustento
sendo a sua segurança, sendo a sua maior riqueza. Jesus diz que onde estiver o seu coração, ou melhor, onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. No mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 34. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Querido, diante desse entendimento, diante desse aprendizado, tenha Jesus como o seu tesouro, tenha o seu coração em Jesus, faça de Jesus a sua maior riqueza. Doe, querido, oferte com liberalidade, oferte sem reservas, oferte totalmente, por inteiro, a sua vida como oferta no altar do Senhor Jesus. E eu te falo com certeza que Jesus, que Deus, Ele reconhece o valor de sua oferta. E bênçãos se multiplicarão sobre a sua vida. E bênçãos se multiplicarão sobre a sua casa. E bênçãos se multiplicarão sobre a sua família. Mas a decisão de ofertar ao Senhor é sua. E se você acha que não tem nada para ofertar ao Senhor, você tem algo que é muito precioso para o Senhor. Você tem a sua vida. Você tem a sua vida. E não perca a oportunidade de fazer com que Jesus cumpra os propósitos que Ele tem para a sua vida, a partir do momento de sua melhor oferta. Que Deus abençoe. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar falando à igreja e estudando, nessa noite de quarta-feira, a palavra do Senhor Jesus junto com os irmãos. Meu irmão Wellington, por favor.